A questão número 7 é para comprar uma caixa d'água, um reservatório para fornecer água para os carneirinhos. Olha aqui, o senhor Carlos é produtor rural e possui 10 carneiros. Cada carneiro toma em média 20 litros de água por dia. É água beça, hein? Ele precisará se ausentar do seu sítio por 2 dias da semana para fazer um tratamento médico. Preocupado com isso, ele irá instalar um reservatório de água que seja no mínimo suficiente para sanar a sede dos seus carneiros durante esses 2 dias em que ele se ausentará. Ao chegar na loja agropecuária, ele encontra os reservatórios das figuras abaixo. Então, reservatório 1, reservatório 2, 3, 4 e 5. Aqui tem os preços e aqui tem as medidas. As medidas vão ser usadas, claro, para você calcular o volume, né? A capacidade de água em litros que ele vai precisar para os carneiros beberem água durante esses 2 dias. Certo? Então a pergunta que ele faz: o senhor Carlos pretende gastar o mínimo possível na aquisição do reservatório, após efetuar cálculos e considerando as suas necessidades, certamente ele deverá escolher o reservatório de número 1 a 5. Como assim gastar o mínimo possível? Não vai comprar um reservatório grande demais e mais caro por causa disso, sem necessidade, porque ele tem que gastar o mínimo possível. Então, qual é o menor reservatório, o mais barato possível, mas que tenha água suficiente para os carneiros beberem nesses dias? Aqui dá para ver que os reservatórios maiores, eles são mais caros também, né? Tá, primeira coisa, quanta água a gente precisa armazenar? Olha só, são 10 carneiros para beber água, 10. Cada um bebe 20 litros por dia. Então, por dia, ao todo, os 10 juntos vão beber 10 vezes 20. Isso vai dar 200 litros. Só que isso tem que valer para 2 dias, porque são 2 dias que ele vai se ausentar. Então, esses litros todos aqui dão para um dia só. São 10 carneiros, cada um bebendo 20 litros. Para que a água dê para 2 dias, você tem que ter o dobro dessa água. Então, vezes 2. Então, número de carneiros vezes o número de litros que cada um bebe, vezes o número de dias. Quanto é que dá isso? 20 vezes 2 dá 40, 40 vezes 10 dá 400. 400 o quê? O que a gente calculou aqui? O número total de litros. São 20 litros vezes 10, porque são 10 carneiros, e vezes 2, porque isso é em 2 dias. Então, 400 litros. Então, o que a gente tem que fazer é encontrar qual desses reservatórios que armazena 400 litros ou mais. Tem que ser pelo menos 400. E como é que a gente calcula o volume? É só você multiplicar as dimensões. Para conseguir o volume em litros, a gente tem que colocar as medidas em que unidade? Em decímetros. Então aqui, ó, 80 centímetros por 50 centímetros por 70. Passando todo mundo para decímetros, isso aqui são 8 decímetros, aqui 5 decímetros e aqui 7 decímetros. Então, multiplicando 8 vezes 5 vezes 7, isso dá 8 vezes 5, 40, 40 vezes 7, 280. Então, esse reservatório, ele tem capacidade para 280 litros. É só multiplicar as 3 dimensões em decímetros, né? Aqui, por exemplo, a gente tem 6 decímetros, aqui 5 decímetros e aqui 10 decímetros. Então, multiplicando 6 vezes 5 vezes 10,
Isso aqui vai ficar 6 vezes 5, 30, 30 vezes 10, 300. Então, 300 litros. É pouco, né? Tinha que ser pelo menos 400. Esse aqui é maiorzinho, ó. Aqui você tem 12 decímetros, aqui 5 decímetros e aqui 10 decímetros. Quanto que dá essa capacidade? 12 vezes 5 vezes 10. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 10, isso dá 600. Então, 600 litros é a capacidade desse reservatório. Aí já dá, né? Mas também é mais caro. Será que tem outro menorzinho que também tenha capacidade acima de 400? Vamos ver. Esse aqui, ele tem as seguintes medidas. 8 decímetros, aqui 6 decímetros e aqui 10 decímetros. Então, fazendo 8 vezes 6 vezes 10, 8 vezes 6 vezes 10, isso dá 6 vezes 8, 48. 48 vezes 10 dá 480. Então, esse aqui também cabe 400 litros. Até sobra um pouco, né? E ele é mais barato. Será que tem outro mais barato ainda que tem uma capacidade acima dessa? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, ele tem essas medidas. 9 decímetros, aqui 5 decímetros e aqui 9 decímetros. Então, a capacidade aqui é 9 vezes 9 vezes 5. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 5, isso dá 81 vezes 5, isso aqui dá 405. Então, 405 litros. Esse aqui a gente viu que dá 480. E esse aqui cabe 405 litros. E olha aqui, ele é mais barato ainda, tá vendo? Ele tem uma capacidade menor, mas ainda assim suficiente para armazenar a água que a gente precisava para os carneiros lá durante esses 2 dias. Ele tem até um pouquinho a mais, né? E ele é o mais barato. Ele é mais barato do que esse, Esses dois não servem, porque eles têm capacidades menores do que 400. Ele ia chegar lá, os carneiros iam estar morrendo de sede, né? Então esses dois não servem, esses servem, mas os preços são maiores. O mais barato que serve é esse aqui. É o reservatório de número 5. Então, qual é o reservatório que ele vai escolher? É o número 5. Então, a resposta correta é a letra E de eco.